Flamengo vê carências no elenco e define 3 posições para contratar em 2026. Goleiro, zagueiro e atacante. Decisão do técnico Marcelo Bielsa com Arrascaeta irrita a diretoria. Clube emite comunicado apoiando a iniciativa da CBF pelo aprimoramento da arbitragem do futebol brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Semana decisiva, semana de clássico, uma excelente segunda para você e uma ótima semana. Flamengo que enfrenta o Fluminense quarta-feira, um dia depois da data FIFA, e o Felipe vive a expectativa de contar com alguns retornos importantes, né? São reforços para esse clássico. O Flamengo não pode mais dar mole, não pode mais perder ponto, está na liderança. E tem que manter assim até o final. Hoje é segunda-feira, gente. Hoje, de cara, já tem sorteio de 100 mil reais no Pix 1 milhão. Para você participar é muito simples. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo e adquirir seus pontos. Hoje, 60% off, isso mesmo, 60% de desconto. Você adquire seus pontos no Clube de Benefícios Pix no Milhão, pode trocar seus pontos por benefícios exclusivos, inclusive cashback em várias lojas e também cinemas, e você ainda concorre a 100 mil hoje, 100 mil quarta e 1 milhão sexta-feira. Ainda tem o Raspou, Achou é Pix. São vários prêmios de até 20 mil reais. É o Pix do Milhão, começando a semana com a nova ação. O elenco rubro-negro já se reapresentou no CT Jorge Elao Unido Urubu, a atividade que começou às 9h30. E agora é preparação para o jogo contra o Fluminense, para cima deles. E o Felipe Luiz tá lá ajustando, né? Corrigindo alguns erros dos últimos jogos, porque o Flamengo agora tem que entrar com a concentração, encarar como uma grande decisão, é um clássico. Já é um jogo difícil, né, por ser um clássico, mas o Flamengo tem que ser muito competitivo nesta reta final, porque o Palmeiras do outro lado lá também não vai dar mole, né, vai querer brigar aí até a 38ª rodada pelo título do Campeonato Brasileiro com o Mengão. Olha, tem uma coisa acontecendo aí nos bastidores que vem irritando o pessoal lá no Flamengo, né? O Flamengo pode ter a ausência do Arrascaeta para esse jogo contra o Fluminense. Inclusive a gente trouxe aqui ontem a decisão do técnico Marcelo Bielsa da seleção uruguaia de deixar o Arrascaeta fora do amistoso contra o México, né? No mesmo dia que o Flamengo enfrentou o Sport, goleou por 5-1, e o Bielsa tirou o Arrascaeta daquele jogo e vai colocá-lo amanhã. Isso mesmo, o Uruguai entra em campo amanhã contra os Estados Unidos. E o Flamengo ficou irritado com essa postura, né, do Bielsa de definir aí 2 equipes, uma para aquele dia 15 e a outra para amanhã, e o Arrascaeta está nessa partida de amanhã, e o Flamengo, temendo aí esse desgaste físico do uruguaio, deve tirá-lo do jogo contra o Fluminense, porque existe um protocolo interno no Flamengo com medidas de não sobrecarregar o jogador. E não tem só o jogo contra o Fluminense, né? São 5 jogos, tem uma final de Libertadores pela frente, e o Flamengo não quer aí correr riscos com talvez o seu principal atleta de 2025, o nosso camisa 10, o Arrascaeta. Agora é torcer para que ele tenha pouca minutagem, né, no Uruguai. O Flamengo não pode fazer muita coisa, porque ele foi convocado nessa data FIFA, e ele está servindo o Uruguai até amanhã à noite. Então vamos aguardar aí. O voo fretado do Flamengo traz os atletas, né, de suas seleções, com exceção do Danilo e do Alexandro, que virão em voo comercial, mas os gringos, né, os uruguaios, o colombiano Carrascal e o equatoriano Gonzalo Plata, eles chegarão na quarta-feira à tarde, né, e o jogo do Flamengo contra o Fluminense é na quarta-feira à noite, e serão reavaliados no Rio de Janeiro para saber aí, né, se vão para o jogo ou não, se pelo menos serão relacionados ou não. Então a gente vai ficar ligado aí. Amanhã tem aí amistosos das seleções.
Bom, o Flamengo entra aí na reta final da temporada 2025 disputando dois principais títulos, né? O Brasileiro e a Libertadores da América. O Flamengo está muito focado nessas duas conquistas, mas os resultados, né, deste ano, obviamente, influenciarão no planejamento de 2026. E a diretoria rubro-negra já identificou carências no elenco para preencher na próxima temporada. O foco é manter o ambiente tranquilo para o time não deixar mais a ponta da tabela e chegar com moral à final da Libertadores contra o próprio Palmeiras no dia 29, sábado, em Lima. A depender do que acontecerá nas duas competições, segundo o GE, Globoesporte.com, o planejamento do Flamengo tende a sofrer mudanças. Duas conquistas podem, por exemplo, aumentar o assédio sobre o elenco e dificultar a resistência em ceder titulares no mercado, ao mesmo tempo que dará retorno financeiro e colocará o clube em evidência para que outros reforços de peso cheguem. As derrotas, por outro lado, podem afetar o orçamento para contratações e mudar o plano sobre vendas. No cenário atual, né, nesse momento, o Flamengo define aí 3 posições para reforçar em 2026. Zagueiro, goleiro e atacante. A busca por um goleiro reserva, já que Matheus Cunha tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, o Gabriel Brazão, do Santos, esteve na lista do Flamengo no meio do ano, mas os altos valores impediram aí a negociação naquele momento. O clube dará uma valorização financeira a Agustin Rossi, que já tem aí o interesse do River Plate, mas o Rossi já iniciou conversas com o Flamengo para renovar aí o seu contrato, e o Flamengo busca um goleiro para ser ali o substituto do Rossi, disputar a posição com ele. Então o Flamengo vai ao mercado em janeiro na busca por um goleiro. O departamento de futebol chegou a sondar um zagueiro na última janela, mas não avançou, né? Tentou o Vitão do Internacional e tentou também outros zagueiros. O Flamengo tem 3 defensores, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, porém algumas situações causaram preocupação na comissão técnica. No último sábado, por exemplo, Ortiz, machucado no departamento médico, e Danilo na seleção, desfalcaram o Flamengo, que precisou recorrer ao jovem João Vitor contra o Sport. Reforçar a zaga volta à tona e o clube tem aí elencado, né, alguns nomes no mercado. O Flamengo, inclusive, vai forte para contratar um zagueiro e também um goleiro. Por fim, o Flamengo busca um centroavante. Essa é a prioridade, inclusive a diretoria tentou e muito no meio do ano, na última janela. Tentou Tati Castelhanos, tentou Beltrán, mas não conseguiu. Pedro é o único jogador da posição do elenco e o Felipe teve que improvisar vários jogadores em vários jogos nesta temporada, quando o Camisa 9 não esteve à disposição. A ideia é contratar um atleta com perfil diferente do Pedro, mas que também entregue gols. A escolha por Juninho não funcionou e o Flamengo deve evitar aí uma nova aposta e trazer um jogador já mais consolidado, né, mais conhecido, mais pronto aí nesse mercado, nessa próxima janela de transferências. Então, segundo essa nota aí do GE, essa informação do Globoesporte.com, o Flamengo vai ao mercado em janeiro trazer um goleiro, um zagueiro e um atacante. Você tem nomes para indicar? Quem você queria ver com a camisa do Flamengo em 2026, hein? No gol, na zaga e no ataque. Você concorda com a diretoria? Essas são as 3 posições carentes do elenco? Ou você contrataria um outro jogador de uma outra posição? Ou não precisa trazer atacante, não precisa trazer zagueiro, não precisa trazer goleiro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E para a gente encerrar, o Flamengo emitiu uma nota oficial apoiando as ações promovidas pela CBF para o aprimoramento da arbitragem do futebol brasileiro. A nota do Flamengo foi essa daqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, sob liderança do presidente Sami Chaldi, para elevar o padrão da arbitragem no país. O clube considera que a reunião dos árbitros do quadro nacional para períodos de treinamentos intensivos, realizados neste mês de outubro, pela entidade na Granja Comari, é uma iniciativa que já vem demonstrando resultados. O Flamengo acredita que a capacitação, né, contínua, de maneira presencial,
contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas. Além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão que é a reta final dos campeonatos. O Clube de Regatas do Flamengo reconhece que tais ações representam um passo importante no processo de profissionalização da arbitragem, tema central da reunião realizada na última segunda-feira, dia 10 de novembro, que contou com a presença de diversos clubes e sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor. Por fim, o clube parabeniza a CBF, a pessoa do presidente Sami Chaldi, assim como a comissão de arbitragem, presidida por Rodrigo Sintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte. Gente, eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que agora não tem mais como o Flamengo bater de frente, ir na contramão, né, detonar a CBF, a arbitragem do futebol brasileiro, já que estamos na reta final. O que aconteceu, aconteceu, não vai voltar atrás. Foram muitos erros. Então agora eu acho que o Flamengo está correto em apoiar a decisão da CBF. Só da CBF querer uma mudança geral na estrutura da arbitragem do nosso futebol já é uma melhora, né? Já é um início, e o Flamengo apoiando, assim como outros clubes, a CBF ganha aí, né, um reforço nessa decisão de tentar mudar, tentar modificar e tentar mudar para melhor, né? Melhorar tudo, porque a arbitragem do futebol brasileiro é péssima já há alguns anos. Então o Flamengo, ele apoia essa decisão, né, dos árbitros do futebol brasileiro para que a gente, em 2026, tenha uma arbitragem melhor do que 2025, melhor do que 2024, melhor do que 2023, e assim vai, né? Porque a gente precisa muito, com o avanço da tecnologia, as câmeras do VAR, a gente precisa ter uma arbitragem digna de futebol brasileiro. Se a gente preza pelo nosso espetáculo, né, a arbitragem ela não pode ficar de fora, ela não pode ficar em segundo plano, ela tem que jogar junto, ela tem que ajudar a produzir o melhor espetáculo do mundo. Então o Flamengo está aí certinho em apoiar essa decisão do Sami Chaldi, né, porque também já está na reta final, não tem mais o que fazer. O Flamengo já fez de tudo esse ano, já inclusive lançou nota oficial, trouxe aí tudo sobre os árbitros que apitaram jogos do Flamengo. O Flamengo foi o clube mais prejudicado em dados e estatísticas. O jogo mais picotado é do Flamengo, é o jogo mais paralisado. Os árbitros picotam, paralisam o jogo do Flamengo, e isso é ruim, porque o Flamengo gosta da bola rolando, né? Tudo isso aí influencia no resultado. Alguns jogos a gente foi prejudicado e muito pela arbitragem, outros clubes foram favorecidos pela arbitragem. Então a gente tem aí uma boa arbitragem para a próxima temporada. Bom, se você ainda não garantiu o seu pacote com a Caravana do Haroldo, o momento é agora, hein? Estamos na reta final. A semana que vem já vai ser a semana da Libertadores. Então é importante você clicar no link aqui no comentário fixado na descrição, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Garanta agora seu pacote para a final da Liberta lá em Lima, no Peru. Tem voo saindo de São Paulo, tem voo saindo do Rio, tem voo sexta, tem voo sábado, bate e volta. São vários pacotes e você pode escolher. Já chama agora a Caravana do Haroldo, né, e pede aquele descontão. Fala, ó, eu vim lá no Rafa lá e ele disse que eu podia pedir um desconto. Então pede lá que eles vão te dar. Um grande abraço, saudações rubro-negras. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!